Olá, boa tarde. Vamos começar mais uma live Mães Amigas. Olá, já temos. As pessoas estão entrando. Boa tarde. Paulo entrou. Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo. Hoje nós temos mais uma live Mães Amigas. Karen, minha querida, entrou. Boa tarde. Vamos entrando. Boa tarde a todo mundo. Meu convidado chegou aí na área. Obrigada, Paulo. Tenho certeza que você vai gostar muito do tema, viu? Tô fixando o tema aqui pra gente poder começar a nossa live. Querido Marcelo, tá participando. Tudo bom, Marcelo? Saudades. Como tá aí a cerâmica? Vendendo muito? Zíbia! Que legal! Eu vou estar convidando aqui minha amiga. Karen, sinaliza aí pra mim, querida, pra gente estar dando início. Vamos começar. Karen, você tá me escutando? Dá um oi aí. Ah, o Carlos Henrique, agora que eu vi que é você. Saudades, querido. Saudades. Tô chamando aqui minha amiga Karen. Nós vamos dar início a mais uma live. Oi, Ah, Lê. Tudo jóia? tudo bem. E aí, como vocês estão? E aí? Estamos jóia, graças a Deus, tudo bem. Ah, que bom, né? Eu vou ter que dividir com você aqui, né? Já tinha falado, a gente vai dar Pegando um início delay aí a nossa danado. hoje, um tema muito legal, muito oportuno, né? Que muitas pessoas tiveram dúvidas, né, Karen? Te mandaram vários directs aí pedindo esse tema, não foi? Pois é, menino, para a gente dar dica para as mães, né, de como trazer o pai para praticar essa parentalidade, né? Que muitas das vezes é a mãe que pesquisa, a mãe que pratica, e aí como que a gente É. envolve esse pai, né? E aí a gente trouxe esse convidado especial aí, que é o Tiago. Tiago, pai do Isaac, né, Tiago? E aí, Tiago, Leandro, você tudo jóia? é gente, para as É um pessoas pra... descobrirem quem é você, né? É verdade, é um prazer estar com vocês aí. E vamos dar essas dicas aí, né? Vamos aprender um pouco junto, né? Eu acho que o importante nessas conversas é a gente poder construir junto, né? Eu acho que a gente está num processo de aprendizagem aí eterno, né? E a gente está aqui para dar a nossa opinião, né? E o que é que a gente aprendeu nesse pouco mais aí de 2 anos. Isso aí, você. Gente, para quem não sabe,
ele é o esposo da Karen, é óbvio. A gente está sem E, máscara, inclusive, porque nós estamos em isolamento juntos, né? Senão Exatamente. não não, precisaria. verdade. Então, assim, conhecemos já o Tiago, a gente vai começar hoje com esse tema, né? Que é como envolver o pai na parentalidade positiva. E a gente resolveu chamar o Tiago, convidar o Tiago, para a gente estar trazendo, né, um pai para esse tema tão legal e tão oportuno, né? Só que antes eu queria fazer uma pergunta para minha amiga Karen. Vamos lá. A gente do pai se envolver nessa questão toda da parentalidade positiva, nós, mulheres, nós deixamos o pai se envolver? Será que a gente permite que o pai se envolva? Vou mandar um beijo para minha tia Elisa, minha tia Renata, que entraram aí. Bem-vinda. A mídia. Gostando de ver, hein? Ô, Leandra, então, eu sei que esse é um dilema de muitas mães, né? Eu acho que até as mães de primeira viagem sentem um pouco mais disso, porque elas próprias já têm um certo medo, né? De fazer tudo. É o medo de dar o primeiro banho, é o medo né, de fazer todos os processos com a criança. Mas aqui em casa não teve isso. Não, aqui em casa não teve esse tipo de esse tipo de comportamento, porque assim, por dois motivos. Primeiro, a gente aqui sempre foi muito 50% em tudo, Sim. né? É tudo 50%. Desde sempre, assim, às vezes vai sair, vai pagar um negócio, metade. É tudo metade. Então sempre foi, né? Então eu particularmente não gosto nem muito desse termo assim, tipo, do pai ajudar ou do esposo ajudar. Eu não gosto desse termo ajuda, porque não é uma obrigação minha, né? Já é um compromisso nosso. Mas o Tiago, ele já teve uma particularidade que já é um ponto a favor, porque o Tiago é profissional da área de saúde, né? Então, ele já tinha trabalhado em pronto-socorro infantil, já teve contato com criança, né? Já deu vários banhos em recém-nascido no hospital, né? Aquele primeiro banho lá. Então, assim, ele já tinha essa prática, mas é uma coisa que ele sempre fala, né? Que quando você pega o de casa é completamente diferente. É outra parada. Né? Parece que aqueles conhecimentos, aquela técnica toda vai embora, né? Mas assim, então a gente sempre teve essa participação junto, né? A gente sofreu as cólicas junto, a gente fazia tudo junto e era dividido. Eu cansava um pouco, ele ia, né? Hoje eu acordei, vai você. Então, assim, falta de espaço aqui em casa não teve. Não. A oportunidade sempre existiu. Aqui também não, aqui nós não tivemos esse problema, né? Um beijo aí para quem está entrando, Vanessa entrou, a Vanessa Werneck, que estudou com a gente. Beijo, Vanessa. Quanto tempo, né, Vanessa? O filhinho dela já fez um ano. Pessoas para participar conosco, esse tema é muito bom, muito importante, né? Como envolver o pai na parentalidade positiva e lembrar que a gente já fez a primeira live semana passada, tá lá no Instagram da Karen, a gente definiu vários termos do que é parentalidade. Se você não assistiu, depois assiste lá no Instagram da Karen para você poder interagir e entender mais sobre o tema. Mas tomando para mim só um pouquinho antes da gente sugar o Tiago, porque a gente está debatendo aqui se as mães deixam os pais se envolverem, né? Porque muitas mães, naquele sentido de eu sou, como é que eu posso dizer? Eu até anotei, autossuficiente, né? Eu consigo fazer tudo, já é uma característica nossa, né? Como mulheres, as mulheres a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo, a gente consegue pensar tudo isso, então a gente acaba que meio que fica um pouco insegura de deixar, muitas mães, tá? De deixar o pai trocar uma fralda, dar um banho, né? Sim, a maioria, até mesmo né? nas domésticas, às vezes a gente fica meio receosa. Aqui eu já liberei geral, assim. É claro que eles vão aprendendo na prática, isso até a gente mesmo, porque você falou isso na live anterior e é extremamente verdade. A gente não aprende, a gente não faz curso para ser mãe e pai. Não.
A gente tenta estudar para várias coisas, né? Mas É. quando é relação a filhos, a gente pouco estuda sobre isso. E é muito importante a gente estar adquirindo conhecimento. Graças a Deus, aqui em casa, o Tiago, meu esposo também chama Tiago, ele ajuda muito com o João. E eu acho que é uma dica para as mães. Confiem, né? Eu acho que a mãe também, ela Exato. precisa ser um pouco sábia e deixar o marido ali, mesmo que ela supervisione, com a prática ele vai também tomando uma insegurança e vai se envolvendo. Você me fez lembrar Agora, de uma coisa agora, Lê, uma observação aqui. Não é nem às vezes só nosso, sabia? Eu estava me lembrando aqui de uma vez que a minha mãe ficou insegura de alguma coisa. O Isaac, ele nasceu em agosto e é frio, né? E aqui sim. onde a gente mora é mais frio ainda. E aí, o Isaac tinha pavor de tomar banho. Você colocava o Isaac na banheira, mas era assim, era grito, mas grito que parecia que ele estava apanhando. E assim, a gente tentou de tudo, colocou espuminha na banheira, comprou aquecedor, colocava aquecedor do lado, a casa inteira fechada, mas nada dava solução. E aí, eu pesquisei na internet da questão da criança tomar banho no colo do adulto. Só que o Ah, Isaac, né, menina, aquele tisquinho, aquela coisinha pititica, que demorou a ganhar peso, que eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí a gente pensou o quê? Eu falei, Thiago, faz o seguinte, você entra com ele no banheiro, veste uma camisa, né? Porque aí não escorrega e toma banho com ele. E aí, assim, quando a gente pensou em fazer isso, a primeira coisa da minha mãe foi o desespero, né? Nossa, mas ele vai cair no banheiro, mas ele vai cair, o marido não vai dar conta de segurar, o homem não entende essas coisas. Mas assim, tipo, foi exato. Então, assim, foi a solução. A hora que o Isaac sentiu aquela água do chuveiro, acabou o problema. O Isaac não tomou banho em banheira nem um mês, porque ele gritava tanto que ele só tomava banho com a gente e aí vestia camisa enquanto era menorzinho, né? Pra poder melhorar aí essa aderência na pele, né? Mas assim, eu me lembro disso também, que às vezes não é nem só a mãe, às vezes a mãe até quer dividir, mas a avó entra e dá aquele pitaco e pronto, já atrapalhou a situação de novo. Tem isso também, né? tem Tem essa pessoas parte que são também. excelentes, né? Da experiência dela, mas é aquela coisa de super proteger, às vezes, atrapalha um pouco também, né? Exato, porque afasta alguns, né? Nesse sentido. Gente, meu tio tá fazendo aniversário hoje, entrou. Tio Rony, parabéns para você, meu lindo. Deus te abençoe. Agora, voltando aqui para o nosso tema, é, tem uma questão também, Karen, que a gente tem que abordar, que é a questão da desaprovação. Porque às vezes as mães, elas desaprovam muito as atitudes dos pais, né, na frente dos filhos. E isso é uma questão que eu queria falar brevemente com você antes da gente entrar com o Tiago. Isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E vice-versa, que às vezes o pai também desaprova a mãe na frente do filho. Porque isso gera na criança, você que está mais assim, por dentro desse assunto, estuda bastante isso. Eu estou mergulhando nisso agora. Mas isso afeta muito a criança, né? Ela presenciar esse tipo de. Por exemplo, você dá uma ordem, vai e ele te desautoriza ou você desautoriza ele na frente da criança. Isso é muito perigoso, né? Pois é, eu acho que quem de nós que não tem uma memória dessa, né? Ah, vai lá e pede seu pai. Ah, eu não sei, pede sua mãe. Né? Eu acho que todo mundo da nossa geração tem essa memória, né? Uhum. Eu me lembro muito disso, né? A minha mãe passava a bola pro meu pai passava a bola para minha mãe. Eu acho que acaba que a criança fica um pouco sem referência, né? Então a Uhum. gente tem que ter muito esse cuidado de a mãe permitir e o pai não permitir, né? Acho que o pai e a mãe têm que ter um diálogo, né, por trás disso. Pois é, eles têm que Sim. conversar e alinhar, vamos dizer assim, o futuro da educação desse filho, né? Traçar aí um plano do que a gente quer, seja dentro dos limites da fé, sejam dentro dos limites doutrinários da casa, o que eles acreditam ser valores para ele, né? E assim, É. a gente meio que ensaia antes, né? Para poder essas coisas não acontecerem na vista da criança, né? Se E às acontecer vezes, alguma coisa, às vezes você dá uma ordem e alguém te desautoriza, ele te desautoriza ou você desautoriza o pai. pois Isso é um é, perigo. muito, muito perigoso, porque é exatamente isso, né? A criança fica primeiro sem referência e outra que ela aprende, né? Ah, então se eu chegar ali, eu acho que eu vou conseguir.
né? Então ela fica com essa referência confusa, né? Isso é muito, esse alinhamento entre o pai e a mãe é muito importante, né? Então, mamães, essas duas dicas aí, né? Deixar o pai se envolver e evitar essa desaprovação, né, na frente da criança. Eu acho que é muito Exato, importante. aí. Agora, Tiago, vamos te Vamos pegar lá. nas perguntas. Olê, deixa eu só falar uma coisa pro pessoal que está assistindo a live. De vez em quando a Karen e eu, a gente vai ter que dar uma saída para dar uma assistência pro Isaac que tá aqui, né? Ah, é, de vez Nós em quando a gente dois. vai dar uma sumida. Aí sai um, sai outro, tá? Mas a gente vai fazer esse bem bolado aí, vai dar tudo certo, tá bom? Mas só pra galera ficar sabendo, tá bom? Tá. Vamos lá. Manda as Eles têm um perguntas filho aí. de pouco aí, então a gente entende, né? Show. A gente, só para a gente alinhar, Tiago, a gente vai Uhum. abordar hoje, gente, alguns pontos. Eu já vou definir aqui para a gente poder ganhar tempo. Ok. Que um primeiro ponto agora é com relação ao comportamento, né? Uhum. Porque do homem, né? O mundo, a nossa geração hoje, ela é muito diferente da geração dos nossos pais. Sim. Então, é muito importante a gente se atualizar nesse sentido, que a criação que os nossos pais, os nossos avós tiveram, não é a mesma que hoje a gente pode dar para os nossos filhos ou deva dar, né? Uhum. Então, primeiramente, tem tudo isso envolvendo, né? Tem essa questão envolvendo que os tempos mudaram. Só que existe uma questão muito cultural que é com relação ao homem, ele ter que ser o provedor da casa, ele ter que administrar a questão financeira, né? Cuidar dessa Sim. parte econômica financeira do lar, né? Ser aquela autoridade ali financeira. E às vezes o homem ele não é ensinado, isso acontece, a cuidar do filho, a cuidar das tarefas domésticas. Isso é uma questão que fica só relacionada à mulher. Desde Perfeito. pequenininha, desde criança. Sim. Você acha que isso, de certa forma, influencia muito no comportamento de alguns pais que não têm esse interesse em se envolver nas questões com o filho? Você acha que isso tem a ver? Sim, eu acho que sim, Leandro, porque assim, a gente não pode fugir um pouco do assunto. Somos uma sociedade machista. Ponto, né? Isso Sim. a gente, né, no Brasil, a gente vive isso. E às vezes não só por ensinar, mas por ver, né? Eu cresci numa família que era justamente isso. Meu pai saía muito cedo para trabalhar, nós morávamos no Rio, e né, na época, né, década de 80, meu pai pô, pegava 2 ônibus para chegar no trabalho e tal, era muito longe, era em Copacabana, enfim. E a minha mãe ficava Hum. em casa, né? Então eu tenho justamente aquela imagem do homem provedor e da mulher do lar, né? Então, muito mais do que eles me ensinarem a fazer, era o próprio exemplo, né? O exemplo partiu dali. Mas como você É o falou, é o espelho, né? A gente aprende muito mais por aquilo que a gente, né? Principalmente quando você é criança, por aquilo que a gente vê do que propriamente, não, faz isso, faz aquilo, né? Você tem um comando. E você está falando uma coisa É, legal que parece que é meio que automático, sim, Uhum. e é né? automático. É praticamente, e é automático. Ou outras circunstâncias também isso acontece, até mesmo com crianças que a mulher cria sozinha, né? De fato, a mulher é mãe, pai e provedor, né? Então ela também tem essa questão visual de aprender dessa forma, né? E ali, a Uhum, única diferença ali é o seguinte, que para aquela criança, ele tem a figura da liderança feminina, né? uhum. A mãe ela é os dois expoentes, né? A parte paterna, quanto a parte materna e tudo mais, porque ela que sai para trabalhar e tudo. Mas para mim, para a realidade, acho que para a realidade da maioria dos pais da minha geração é dessa forma, né? O aprendizado aconteceu dessa forma, de forma automática. Porém, como você falou, a gente está num tempo totalmente diferente dos nossos pais, totalmente diferente dos nossos avós, e os nossos filhos, quando crescerem, vão estar num tempo totalmente diferente do que é hoje, inclusive. Então, a nossa Sim. preocupação é ensinar algo e valores de forma que eles possam usufruir e tornar também a nossa sociedade brasileira, principalmente, de uma sociedade melhor, né, na sua convivência ali, homem, mulher, afeto, comportamento, respeito, todos esses valores que a gente traz e quer passar adiante.
Porque isso é meio que um paradigma, né? Para quem não sabe, paradigmas são padrões de comportamento. É uma coisa que parece que vai seguindo, né? Todas as Uhum. gerações. Que a nossa geração, ela precisa quebrar isso, né? Exato. Sim. E tem E você- tem algumas outras questões também do comportamento, né? A gente falou um pouco do machismo, mas tem também tá muito atrelado com a questão da zona de conforto, Leandro, né? De fé e fato, você deixar isso a cargo da mulher, pô, é muito mais confortável, é muito melhor. Ela vai fazer tudo e eu vou sentar e vou assistir o jogo quarta-feira, né, à noite, né? Ver o Flamengo ser campeão. É muito melhor, né? Nesse ponto que o Thiago tocou aqui, tem um Aham. livro que eu até separei aqui para depois mostrar. O Isamitiba. O Isamitiba é antigo, né? Eu lembro de ler Isamitiba quando eu era bem mais nova. Mas, assim, ele Ah, tem um livro que é bem atual. E ele fala um pouco sobre isso. Por quê? De fato, realmente, a gente precisa. É necessário haver essa mudança de comportamento que foi passado de geração em geração, né? Isso é uhum. fato. Mas, e o que acontece? Pelo homem ter tido essa característica, né, de ter que ser o provedor, de sair para conseguir o sustento para a família e voltar, o que isso acarretou, né? Quando o Thiago tocou no assunto do jogo, eu associei demais ao livro. Por quê? Quando o homem tem a função de sair para trabalhar, quando ele volta para o lar dele representa o quê? O lar dele representa o lugar do descanso. É o lugar do descanso. É a hora que ele tem, tipo assim, ó, agora ninguém me enche o saco, que agora eu vou descansar, que eu trabalhei o dia inteiro. E aí é muito normal e automático que ele designe para a mulher o cuidado na educação dos filhos. Por quê? Porque essa educação acontece onde? Dentro de casa. Que a cabeça dele associa como ser o lugar do descanso. Aqui não é lugar de eu trabalhar. Aqui é Ela lugar de pode eu descansar. descansar. Aqui quem trabalha é você. E o que acontece? Educar é o quê? Trabalho. Dá muito trabalho. Lembra quando a gente falou na Uhum. semana passada sobre a parentalidade positiva? Né? Então, assim, Uhum. ser permissivo e ser autoritário é muito mais fácil. Requer Sim. menos trabalho. Sim. Ai, me encheu o saco, eu vou lá e entrego o doce. Ai, me encheu o saco, eu dou o celular. Ai, brigou comigo, eu não vou acolher essa emoção. Já vou logo dar um tapa e pronto. É mais rápido e é mais fácil. Lógico. É. E aí, assim, então educar é um trabalho. E como o homem sai para conquistar, quando ele volta para casa, a casa dele é o local de trabalho. Então, quando ele fala assim, eu vou assistir o jogo na quarta-feira, é aquele momento do descanso, né? Tipo assim, ó, me Isso. deixa que eu vou assistir meu time É agora, isso aí. né? Eu E ouvi aí, assim, uma vez uma história que o homem ah, entra na caixa de nada às vezes, né? Ele precisa é a entrar casa na. do nada. Sim, É. sim. E tem uma outra situação, outra questão de paradigma, né, que a gente estava falando, Uhum. falando com a Karen, né, corroborando o que a Karen está falando, essa questão do dar trabalho. Quando você fala de parentalidade positiva, quando você fala dessa quebra de comportamento, dá trabalho. Então, você imagina, você foi criado de uma forma, nesse formato, o homem provedor, a mulher do lar, aquela coisa. E aí você chega e agora você tem a sua família. E os tempos mudaram, né? Então, eu estou preparando meu filho, tô preparando meu filho para um futuro, né? Para uma outra sociedade, né? Uma sociedade que a gente não sabe como vai ser, mas a gente tem os nossos valores que a gente quer passar para ele. Então, dá muito trabalho. Eu tenho que quebrar muita coisa dentro de mim, mudar muita coisa no meu pensamento, para mudar muito a minha linguagem, comunicação e a minha forma de falar e expressar, para que isso comece a refletir e dar sinais no Isaac e dentro da minha casa. Então dá muito trabalho. Porque, por exemplo, às vezes eu me pego, a gente está no processo de aprendizado, né? Foi como eu falei no começo. Então, às vezes a gente fala a gente fala uma frase para ele que não é positiva, mas a palavra já foi. Mas naquele momento eu tenho que fazer um esforço para pensar quando eu precisar falar aquela forma de novo, aquela frase de novo, qual o jeito que eu vou usar. Então dá trabalho, gasta, demanda energia, né? E tem essa questão que a Karen falou, né? A zona de conforto é o meu lugar de descanso. Quando eu vou chegar, ainda vou ter que pensar o que eu vou falar para o meu filho.
como que eu vou me comunicar, né? Tem esse outro paradigma que a gente precisa quebrar se a gente quer fazer algo diferente. Você tocou num ponto muito legal, importante, que é essa questão mesmo desse conformismo, né? Dessa mudança, Uhum. eu me autoavaliar, né, Karen? Me É, autoconhecer. E aí, exatamente. Exatamente. Passa por isso, né? e talvez por gerar esse trabalho, por ser mais difícil, devido a toda uma questão cultural, os homens acabam se acomodando. Essa é a grande verdade, né? É, a nossa grande vantagem, né, Lê, como ser humano, né, como seres humanos, o homem e a mulher, é que a gente tem essa possibilidade de mudar os comportamentos que a gente entende que não são adequados, né? Porque quando a gente fala de geração, eu estava pensando nisso também, quando a gente fala desse paradigma de geração do homem ser o provedor e tal, nós Uhum. mulheres também passamos por isso. A mulher era aquela que ficava no lar, que só cozinhava, limpava. Hoje a mulher é força de trabalho. E é uma É força de verdade. trabalho, às vezes, em determinados segmentos de mercado, até muito maior do que a força masculina, Uhum. né? Tem Sim. estudos comprovados que a mulher estuda muito mais anos do que o homem, né? Que a mulher, ela trabalha muito mais horas do que o homem. Então, a gente também precisou se adaptar, né? Foi Uhum. uma, foi uma mudança para todo mundo, né? Eu me lembro É. que quando eu me casei, a minha mãe falava muito aquela palavra assim: você tem que ser independente, tem que ser independente. Eu lembro que ela tinha um desespero que eu tinha que comprar um carro, que era uma coisa de doido. Mesmo o Thiago já tendo um, eu tinha que ter o meu, sabe? Era um negócio assim, assustador. Então, nós Uhum. também passamos por essa mudança, né? De aquela do lar para ser a profissional externa, né? Que também Uhum. trabalha fora e que também trabalha dentro, né? Engraçado que Sim. nós mulheres, por mais que a gente às vezes saia para trabalhar também assim como o homem, a gente não vê o lar como um lugar de descanso, né? A gente só vê o É lar verdade. como lugar de descanso depois que a pia já está arrumada, o banheiro está limpo, a casa varrida e a comida pronta. Então, É assim, outra perspectiva, né? mas assim, para você ver como as mudanças de comportamento elas acontecem, né? E por nós também passamos por isso, né? Então, acho que a gente precisa ajudar e nortear nesse trajeto para que eles passem também. E a melhor forma é mostrar o que já aconteceu nessa transição, né? Nós também passamos por isso. Então, é mostrar que é possível. Dá trabalho, mas dá para fazer, né? É muito legal o que você está falando, é extremamente importante. Beijo aí, Andréia, minha mãe entrou. Legal, gente. Curta aí, se vocês estão curtindo, dê coraçãozinhos pra gente, convide outras pessoas. Cleido, A Leandra Cleido, boa tarde. E dando continuidade, tem uma psicóloga também. tem a Tem a Patrícia, Patrícia, nossa amiga. Patrícia está na área. Seja dando continuidade a essa questão da quebra do paradigma, né? Essa quebra aí, essa mudança desse comportamento, eu queria falar um pouquinho também que eu escutei algo esses dias relacionado a nossas emoções, né? Com relação à paternidade. Muitas pessoas têm traumas emocionais que levam desde a infância até a fase adulta. E são 10, se eu não me engano, eu assisti uma palestra sobre inteligência emocional que fala de 10 tópicos que influenciam muito nisso. Em você não conseguir alcançar os seus objetivos por causa desses pontos específicos. E um desses pontos é a ausência da paternidade. E às vezes essa ausência não é só aquela questão que você não tem acesso ao seu pai. Eu demorei muito a ter acesso ao meu pai. Eu sou um caso desse. Eu conheci meu pai, eu já tinha 11 anos de idade, como eu falei na outra live. Mas existem aquelas questões também de você, às vezes, conviver com seu pai, mas você não tem acesso a ele. Sim. Então, isso gera em você um problema que pode se encadear num problema emocional mais para frente. Essa palestra falou a respeito disso. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho disso aí com a gente. Como é que você acha que, por exemplo, vamos focar aqui nessa questão do pai estar dentro de casa, mas mesmo assim ele ser ausente. Como que isso pode ser contornado, né? Como é que a gente pode lidar com essa situação? A parentalidade positiva, ela vem para nos dar esse norte, né? Então, Sim. como agir? Fernanda, Aline, beijo!
Vamos lá, meninos, falem aí. Em- Parem Eu vou de pontuar uma coisa, aí o Thiago dá o ponto de vista do lado masculino, né? Beleza. Mas Pode assim, ser. quando a gente fala da parentalidade positiva, né, que assim é o que está mudando muito a minha vida, é essa questão da conexão, né? Você precisa se conectar, a gente precisa estar conectado, né? E assim, a gente está falando de pai, né? Mas assim, a figura masculina, né? O homem, ele naturalmente ele tem uma baixa interação por diálogo. É da natureza do homem, né? Uhum. O homem ele não gosta muito de responder muitas perguntas e nem tampouco ficar fazendo muitas perguntas, né? Então, o que que acontece? Vamos supor que a gente está com uma criança igual o Isaac, né? Na faixa etária dele de 3 anos. O Isaac, às vezes, ele chora do nada e a gente não entende por quê. Não sei se ele teve memória de alguma coisa. E às vezes acontece que é um choro triste. Às vezes pode ser, parece aquela coisinha assim como se ele estivesse triste, sabe? Ele deve ter Uhum, lembrado de alguma coisa. E aí, esse é o momento que eu vou me aproximar e me conectar. Ali tem que ter uhum, conexão, tem que ter validação daquela emoção para que ele possa entender o que ele está sentindo. Não é um uhum, problema chorar, ele tem que entender o porquê. E aí, como que eu vou uhum, fazer uma conexão? É com pergunta, é com escuta ativa, é com escuta empática, né? É abaixar na altura da criança, é olhar nos olhos dela, entender, filho, o que está acontecendo? Você está triste? A mamãe às vezes fica triste também, né? Mamãe sim. também às vezes chora. Não tem problema chorar. Mamãe pode te ajudar? O que que é? Mostra para a mamãe. Tá doendo? Então, assim, essa conexão, ela só vai acontecer a partir de 1 milhão de perguntas que serão necessárias ali naquele momento, porque, por exemplo, para nós, a gente ainda não tem uma boa conexão de comunicação estabelecida com ele. Então, nós acabamos que temos que perguntar muitas vezes, e às vezes Uhum, pergunta e gesticula, mostra para poder tentar associar isso, né? Então, assim, se você pega uma figura paterna que já tem essa interação baixa, né? Já tem uma não tendência a dialogar, né? O homem ele gosta de ser mais objetivo nas perguntas, né? Responde o uhum, essencial, não gosta de ficar ali tricotando. E a mulher já vai especulando, já vai sondando, né? Então eu acho que isso é, causa um pouco de distanciamento, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que brincou muito comigo, mas eu sempre uhum. tive muito medo de perguntar algumas coisas para ele, né? Então, assim, brincar, eu lembro, tenho muitas memórias da gente brincando, fazendo cosquinha o tempo todo, mas não sei se é pela própria presença, sabe? Pela coisa do ser aquele que tem que ser mais bravo mesmo, sabe? Ter que passar isso, que em alguns momentos eu sempre tinha medo, eu sempre tinha um pouco de vergonha, né? Não era assim 100% livre acesso, existia, mas não era 100%, né? Então eu acho que esse baixo diálogo distancia um pouco, né? Normalmente as pessoas que são mais faladeiras, são mais comunicativas, a gente tem menos vergonha de chegar até elas para perguntar algo. Aquela pessoa que é mais quietinha, que fica mais na dela, até na sala de aula, escola é assim, né? Aquela pessoa que fica mais quietinha, normalmente ela vai sempre ficar quietinha mesmo. Ninguém vai chegar até ela. Dificilmente um ou outro vai ali estabelecer uma conexão. Então, eu acho que o baixo diálogo, ele tem esse efeito repelente, sabe? De deixar a Uhum. gente um pouco mais, assim, retraído de acessar, né? Sim. E você, Tia, qual a sua visão a respeito disso? A minha visão é a mesma ali. É porque, por exemplo, eu vou partir sempre do meu princípio, né? Da minha experiência de vida. O meu pai foi assim, né? Pô, na década de 80, né? Você falar isso é um negócio até meio bizarro mesmo. Mas, pô, a gente não tinha telefone nem de linha em casa, né? Então, por exemplo, meu pai saía de manhã e voltava. Eu lembro que minha mãe falou assim: seu pai chega depois do depois do Jornal Nacional. E era batata. Acabava o Contato, William Bonner dava né? boa noite lá, ele fazia o barulho na porta e chegava, né? Uhum, Era o horário certo de chegar. Então, na verdade, eu tinha o meu pai em casa, mas tinha pouco acesso a ele. Como ele chegava muito tarde e eu tinha que dormir cedo, né? Por ser criança e também geralmente na faixa de escola, sempre estudei a maior parte das vezes na parte da manhã, tinha que levantar muito cedo também.
Então, a nossa convivência, por assim dizer, é muito pouca mesmo, né? Pela própria rotina de vida. Aí o que a Karen falou da questão da comunicação. Meu pai é um cara que fala pouco, né? Nossa, super, Fala pouco. E super pouco. aí depois teve um agravante ainda, uns anos atrás, uns 20 anos atrás, teve perda auditiva. Então aí você imagina a comunicação, como é que ficou pior, né? Porque eu tenho que escolher Aham. para falar com ele e assim ainda não entende, né? Então o negócio Uhum. ainda ficou um pouco mais complicado. Então assim, meu pai fala pouquíssimo. E eu sou um cara que, né, também falo muito Fala pouco. muito Falo pouco. muito pouco. Então, Ó o reflexo aí de é o novo. reflexo de novo. Então, e aí essa interação. Então, se a gente não parar para pensar, tiver esse despreendimento de querer mudar para fazer diferente, você vai manter o ciclo. O Isaac vai ser uma criança para falar pouco, e assim vai, né? E aí eu acho até uma observação, Lê, que aí fica assim, por exemplo, uma forma de abordagem, por exemplo. Cada um tem um jeito, né? Mas eu, às vezes, quando percebo assim, que, vamos supor, às vezes eu tô estudando no quarto e o Thiago tá com o Isaac cuidando. Eu fico atenta. Porque eu tô percebendo, olha, eles não estão conversando. Olha, eles não estão conversando. Às vezes, o que que acontece? Nós mulheres, né? Às vezes eu fico lá no quarto, quando eu saio de lá, eu já saio pé da vida e não falo mais nada. Porque é como se eu tivesse que falar, né? Mas, na verdade, tá aí uma coisa, né? A gente precisa falar. Olha, amor, eu fiquei lá no quarto e observei que vocês não conversaram, né? Se de repente o Isaac ficou brincando no joguinho dele quietinho, você aproveitou Precisa. para ler as suas coisas, né? Exatamente, a gente precisa falar, né? Olha, achei que você conversou pouco com ele. Como é que a gente quer que ele converse se a gente não está conversando com ele, né? É aquilo que a gente Uhum, comentou na última live, né? Na semana passada. Então, assim, uhum, fica uma dica para nós também, que às vezes que quem está de fora consegue observar melhor, né? Se é, o outro está falando, que às vezes a pessoa está ali quieta, tá, sei lá, tá pensando em alguma coisa que ela não está reparando mesmo, que ela não está estabelecendo um diálogo, né? Então a gente que está de é fora verdade. dá aquele toque. Ó, vamos lá, chama ele para conversar agora, né? Fala ali, sei lá, narra o que ele está fazendo, né? Mas estabelece uma comunicação. Tem que ter um barulho de voz para ele ouvir, né? Uhum, Então, eu acho que fica uma dica para nós mulheres, né? com certeza. A Aline comentou algo bem interessante, que cada criança tem uma abordagem em relação à fase que ela se encontra. É verdade, Aline. Sim, Sim, verdade. Na fase da criança, existe uma abordagem, né? A Andréia tá aí comentando também. A questão que a gente está pontuando aqui é a questão da conexão. Como se conectar, né? Já estamos entrando na conexão. Como o pai pode se conectar com o filho dessa forma. E o que vocês falaram aí é extremamente importante, a comunicação. E a comunicação, quando eu fiz o curso Pílulas para Maternidade, a psicóloga ela abordou algo muito interessante, que às vezes a comunicação, ela às vezes é pelo olhar também, às vezes sim. através de um abraço, né? Igual você citou que o seu pai ele era mais quietinho, né? Ele era mais calado e às vezes como você se comunicar com ele? Então é uma questão mais difícil, mas mesmo assim você conseguiu se comunicar com ele de alguma forma, mas às vezes a gente tem que procurar estratégias para chegar até a pessoa, né? Procurar saber o que ela gosta de conversar, né? Por exemplo, o Thiago aí, eu sei que ele gosta do Flamengo, então puxar é mais fácil falar do Flamengo, né? Exatamente. Mas a conexão, no curso que eu fiz, ela conta até uma história de um filho que ele estava na fase de adolescente, né? E ele pichou, estava muito rebelde, ele pichou uma igreja e acabou sendo preso. E o pai foi chamado para ter que ir lá na delegacia, aquela coisa toda. O pai foi no caminho, disse que muito bravo, pensando o que ia fazer quando chegasse lá. Já pensando, né? Meu Deus, ele tinha Uhum. feito curso. O que eu vou fazer quando eu chegar lá? Minha vontade era de estrangular. O pai estava com vontade de estrangular o filho, olha só que terrível. Mas aí, quando ele chegou lá, ele foi lembrando de tudo que ele tinha aprendido no curso, né? Da parentalidade positiva, como disciplinar de forma positiva. E ele apenas chegou lá, encontrou o filho e deu um abraço nele. Ele acolheu aquele filho naquele momento difícil e não falou nada. Aí, quando foi no outro dia, o menino foi e procurou o pai. Expôs tudo para o pai que tinha feito, pediu perdão, pediu desculpa. E aí, então, o pai
começou a conversar com ele e disciplinou, né? Começou a discipliná-lo ali, ensiná-lo o que deveria ser feito, que ele errou, enfim. Olha como é que foi uma abordagem diferente, né? Então, Exato. tudo isso, essa questão aí que vocês acabaram de falar, essa questão de eu me olhar, essa questão da mudança, né? De como eu entender o outro também, né? E aprender a acolher o outro. A conexão, ela pode acontecer de muitas formas, mas a gente tem que querer e começar a se conectar. Os homens têm Uhum. dificuldade com fala, né? Essa questão de falar pouco mesmo. Meu esposo também é assim. Mas outras formas da comunicação acontecer, sabe? Às vezes dá Uhum. um abraço, né? Olha, chama para jogar, vai brincar um pouquinho. Eu li algo muito interessante, a Karen, você vai aprender no curso, que uma criança até 7 anos, ela precisa de 10 minutos do nosso dia para ela poder se sentir, ter essa conexão, sabe? Se sentir bem. Um adolescente precisa de 10 minutos por mês. Olha só, Não bater um exige papo tanto, né? não é Não muito, exige sabe? tanto. Os nossos filhos, que estão até os 7, eles precisam de mais, por exemplo, 10 minutos por dia já é o suficiente para você se conectar com seu filho e ele se sentir útil ali dentro. Porque às vezes a criança está no meio dos pais, está no meio da mãe, e às vezes ela te chama e você não tem tempo, você está no celular, você está fazendo alguma tarefa, ou o pai é com muitas coisas na cabeça, porque trabalha fora, chega em casa, como você falou, ele vê aquilo ali como um descanso, e às vezes essa Uhum. conexão vai ficando para outro dia e não acontece. E Pois aí, é. quando você não tem essa conexão com seu filho, ele vai buscar essa conexão em outro lugar. Ele vai buscar É. no amigo, ele vai buscar na rua, ele vai buscar num conhecido. E é por isso que às vezes a gente vê tantas pessoas passando por situações complicadas, com um futuro que tinha tudo para ser brilhante, não foi, né? Porque buscou o O... conselho, não dos seus Verdade. pais, mas buscou o conselho de outras pessoas que os pais naquele momento não estavam ali para aconselhar. Eu escutei algo essa semana que eu falei, meu Deus, que coisa bonita, tremenda, que os pais, eles precisam ser treinadores dos seus filhos, tanto na Sim. área emocional, espiritual, na área sentimental. Os nossos Sim. filhos precisam entender que nós somos aquelas pessoas mais importantes para eles virem pedir conselhos, para direcioná-los no seu propósito, sabe? E às vezes a gente não se toca dessa importância que nós temos. E a parentalidade positiva, ela está muito nisso. A conexão é uma ferramenta que a parentalidade fala. Você precisa se conectar com seu filho. Você precisa olhar nos olhos, sabe? Validar o que ele sente. A gente falou Uhum. muito disso semana passada, né, Karen? Sobre a Falamos. criança chorou. Ah, é coisa de criança. Tá Vai chorando porque cala, passar. Hum, né? Se eu grito com a criança, como é que eu posso querer que ela não grite? exato. E uma coisa que você falou aí em relação aos sentimentos, que é importante a gente também, em relação às emoções, né? É você explicar para a criança qual emoção ela está sentindo. Por exemplo, a criança está triste. Filho, o que aconteceu? Você está triste? Fala as emoções. Você está chateado? Você está angustiado? Essa semana foi quinta-feira. O João Gabriel ele tem um gatinho. E o gatinho estava dormindo muito preguiçoso. E aí o João Gabriel chegou para mim e falou assim: Mamãe, o Bo tá triste. Depois que eu fiz o curso, eu comecei a tentar fazer com que ele entenda as emoções que ele está sentindo. Você está triste? Você está chateado? E acho que ele olhou para o gatinho, viu o gatinho ali muito Muito preguiçoso, Não, cabisbaixo. o Bo tá triste. Então, é muito importante essa questão da conexão. Como que você procura se conectar com o Isaac, ô Thiago? Para as mães aí que então, estão nos assistindo, os pais, pegarem você como cara, exemplo. é você aproveitar, talvez, mesmo que você não tenha muito tempo para estar com seu filho, mas do pouco tempo que você tem, você aproveitar. Então, por exemplo, esse tempo de quarentena que a gente está aí, a gente está passando, está todo mundo em casa. Então, por exemplo, você vai dar, eu dou almoço para o Isaac, né? Na verdade, ele almoça sozinho, então eu só monitoro para não ir mais comida para fora do prato, né? Que é para dentro da boca.
mas eu fico ali com ele, né? Eu me conecto com ele no momento em que a gente está almoçando. Banho, Uhum. eu banho nele. Então, a gente se conecta no momento do banho, né? E foi aquilo que você falou. Às vezes a nossa conexão necessariamente não tá inteiramente ligada ao falar, mas às vezes ao olhar, ao toque, né? Aquilo que a gente, ao abraço, né? De várias outras formas. Lógico que a comunicação falada, né? Ela vai ser aí o principal expoente, mas as outras formas Sim. também você pode aproveitar através das brincadeiras, né? Aqui a gente É. tem um monte de brinquedo e um monte de brincadeira, né? Porque o importante não é só ter o brinquedo, mas é brincar, né? Então você de A novo faz uma coisa. expert nisso aí, né? Exatamente. Aqui tem uma. Eu vou falar uma coisa depois no final. Tá. O Tiago tem a coisa da música, né? Ele toca É, muito pro Isaac, canta muito com o Isaac. Então, Fernanda chegou a citar aí que o esposo dela também toca pro filho. Isso é falou muito que ele falou legal. toca. também. Um filhinho de 9 Isso, meses. pô, é show, cara. O Isaac gosta demais de música, né? Aqui em casa a gente faz tudo envolvido com música, assim. É uma porta Hum. lúdica para ele de aprendizado que a gente conseguiu desenvolver, né? É, e ele gosta, E, né? e ele adora. Ele adora brincar de música. É, e mesmo que às vezes você não seja músico, né? A Karen canta pra caramba aqui com ele, meu irmão. Solta o gogó aqui e vai embora. Canta, canta, Leandra, canta, nem canta, se eu, canta, canta, nem se eu canta. fosse uma artista eu ia cantar tanto, Nossa, menina. canta pra caramba aqui, mano. Manda ver. A gente aprende a ser tudo, né? Cantora. Por Esses dias quê? eu não tenho noção. Esses dias eu me vi fazendo uma dinossauro. Eu me transformei. Queria ter visto. Mas Mas sabe o que eu ia dar de dica que eu comentei que na hora que ele estava respondendo? Esse Sim. dado que você trouxe sobre o tempo de necessidade da criança é muito importante, né? Você pensa, o que que é, meu Deus, 10 minutos do meu dia? Se eu não tiver 10 minutos do meu dia para dar atenção para o meu filho, eu preciso repensar minha vida, que ela precisa de muito ajuste, né? Mas assim, muito ajuste. Mas assim, Lê, aqui em casa, eu sou muito organizada, né? A ciência exata ainda paira sobre esse ser. Então, aqui em casa é tudo organizado, tudo tem um horário. E a gente tem no nosso quarto um. Voltou. Deu uma travadinha. Tá ouvindo? Tá dando uma travadinha. Voltou a ler? Voltou. Ah, que Show. bom. Então, assim, por exemplo, quando aqui em casa, essa, essa dica que eu queria dar, que eu acho que pode ajudar muito, eu criei um planejamento de brincadeiras para cada dia da semana. Então, aí Ah, isso é fica colado lá no nosso quadro. Todo dia da semana tem brincadeira diferente. Eu tive o trabalho de olhar os brinquedos do Isaac e separar todo dia as possibilidades de brincadeira. Então, a gente já tem um roteiro, sabe? Então, assim, isso me facilita, porque eu não preciso ficar toda hora parecendo que estou cobrando o Thiago, né? Tipo, agora eu não posso. Vai lá você e brinca com ele, né? Mas todos os dias a gente passa pelo menos aí 1 hora brincando com o Isaac, cada um. É, Cada um. pelo Eu menos. 1 hora, o Thiago 1 hora. No mínimo, assim, a gente passa, né? Porque faz parte da nossa rotina. Então, eu criei no nosso quadro semanal lá do nosso quarto as brincadeiras, o roteiro de brincadeiras com o Isaac. Ai, travando. Travou de novo. Uhum. Todo dia tem atividade. Então, o fato de ter a atividade ali para você fazer todos os dias vira um lembrete que não te permite A pessoa tá deixar de falando que estar a travou de tempo com o novo. seu filho, né? Tá se conectando com ele ali, né?
Exato. Então aquilo ali te lembra o tempo todo que você precisa daquele tempo, né? Aquilo ali é só um norteador. Pode ser que a gente nem brinque daquela brincadeira, mas a gente sabe que é para estar ali, né? Então, assim, às vezes, se isso não tá tão espontâneo ainda na sua casa, que tal fazer um planejamento, né? Isso pode ajudar muito. É um ponto de partida, né? Às vezes, igual a Karen falou, às vezes tem dia que, não, pô, hoje a gente está num tempo frio, mas, pô, hoje saiu um solzinho, o tempo melhorou, a gente vai pra rua, né? A gente brinca na praça, né? Não vamos brincar dentro de casa, vamos brincar na praça. Porque, assim, como a gente já tem essa rotina, já acostumou com isso, então é mais fácil. Mas se você não tem, essa dica é muito valiosa, porque eu não sou nada organizado. Nada. E com a Karen, graças a Deus, eu melhorei um pouquinho. Karen, eu tenho a minha rotina. Mas esse nível seu aí, top, não. Tô aprendendo, tô aprendendo. Mas você sabe por quê? Mas você sabe por quê? Mas é porque também eu não gosto de ficar toda hora lembrando. Tipo assim, parece que eu tô cobrando ele, sabe? E não, então eu estabelecer ali, tá ali o que tem que ser feito a semana toda. Então a gente tem que se ajustar para dar conta, né? Então se agora de manhã, porque, por exemplo, eu com esse negócio de home office, eu tô trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava fora, né? Então às vezes eu entro no quarto. Não tem. Então, assim, e cada dia da semana minha aula tá entrando num horário diferente. Então, tá difícil estabelecer uma rotina, né? Então, às vezes, vai sobrar pro Thiago brincar um pouco mais de tempo. E aí, assim, eu não preciso ficar toda hora cobrando, sabe? Como se fosse mãe e filho. Eu não gosto disso, eu tenho dificuldade de ficar cobrando. Então, eu já deixo lá, que aí já tá tudo certo. Mas isso passa também, Lê, por um alinhamento e entendimento do casal. Porque senão também ficar essa cobrança o tempo todo. É chato. É chato. Aí o que o cara não vai fazer mesmo. Não vai fazer não. Pois é. O cara não vai fazer. É o que a gente falou, de quebrar o paradigma mesmo, mudar o seu comportamento, a sua visão de que a geração agora é outra. A gente está vivendo um novo tempo, agora a gente tem que interagir com os nossos filhos. Essa conexão, ela precisa acontecer, gente, 10 minutinhos, que seja 10 minutinhos, mas que seja por inteiro, com todas as células do seu corpo ali, né? Às vezes você vai dançar com a criança, mas só tá ali o seu corpo, você não tá ali, você tá com o celular na mão. As redes sociais, assim, né? Muito mais tempo e às vezes você não percebe que o seu filho precisa só de 10 minutinhos, né? Então brinque, cante, vire dinossauro, sei lá. É isso aí. E assim, é o tempo de qualidade, né, Lê? Vamos supor, o que esse estudo que você leu fala, né, em relação a esse tempo. Então, assim, a criança não está cobrando da gente horas e horas do nosso dia. Ela quer 10 minutinhos de tempo de qualidade, sabe? Qualidade, é você esquecer de tudo e olhar só para ela, né? É entender o que ela está falando. Você está fazendo, você vai chegar nessa etapa aí, fala sobre isso, quando falar da conexão. E é muito legal, muito legal. E bacana. Assim, nesse tempo de quarentena que a gente está vivendo, né, ainda, o isolamento social ainda está sendo necessário, né? Nós mulheres, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa cobrança, né? Igual o Thiago falando, se começar a cobrar muito, a gente não funciona, né? A gente não vai. E é verdade. E assim, existe uma diferença, assim, né? Igual a gente estava falando daquele paradigma. O homem em casa é o descanso, né? Então, o homem parado em casa, ele ainda está descansando. E a mulher em casa, ela sempre arruma uma coisa para fazer. Sempre tem um armário para limpar, sempre tem uma louça para lavar, sempre tem um negócio para fazer, um sofá que tem que limpar, a cômoda que a gente vai trocar, varrer, né? A gente sempre arruma uma coisa para fazer. E aí, a gente às vezes tudo ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente. E eles não. Pra gente tá tudo limpo. Eles não querem fazer. Tá eles não querem fazer, porque ali é lugar de descanso. Tá maravilhoso, vai mexer né? pra quê? Tá lindo. E eles não gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pô, tá lindo, tá limpinho, gente. Pra que isso tudo? E eles não gostam de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, Lê? A gente tem a mania, às vezes, de cobrar muito, né?
cobrar demais, pedir Não, muito. a gente não consegue fazer muita coisa ao mesmo Já é da tempo. natureza Não mesmo, né? consegue. Não faz. Faz uma e, nossa, pelo amor de Deus, com muito Gente, a sacrifício. gente entende que também não é fácil para o homem, né? Porque diante de tudo que a gente já falou aqui, da cultura, de uma coisa, a gente vive numa cultura muito machista ainda. Então, Sim. pra gente que já nasceu já, é igual eu tenho uma vizinha que ela tem a mesma idade do João, né? E é interessante que ela já pega a bonequinha, já fala que é minha filha e tal. E o João Gabriel é totalmente avesso, ele é dinossauro, ele enfim, todas essas brincadeiras aí você vê que são duas linhas meio que diferentes, né? E a mulher ela Exato. já não tem esse instinto maternal de cuidar do outro, de cuidar do e tal. E para o homem isso é um desafio já é um desafio essa integração. E a mulher ainda não dá espaço, não deixa ele se envolver, ou cobra demais. Eu acho que tudo é na base da sabedoria. A mulher, ela já nasceu para exercer a sabedoria. Nós temos esse ponto positivo ao nosso favor, que a gente tem muito mais facilidade para ser sábias do que os homens, né? Então, eu acho que a mulher ela precisa exercitar isso, porque a gente sabe como ser sábia. Às vezes a gente não quer ser, a gente não pratica isso. Mas a gente sabe como. Então, tem que colocar isso em prática, tem que ajudar, auxiliar mesmo, né? Nesse novo comportamento do homem e que nossa geração ela precisa desse novo olhar, né? Que o homem também ele se coloca nessa posição, né, Tiago, de olhar Sim. diferente, de buscar essa conexão com seu filho dentro da sua casa, de quebrar mesmo esses padrões, né? Que, eu sou homem que me envolvo. Tem sim, se Isso. envolva com seu filho. Como eu falei, a paternidade ela influencia muito no propósito da pessoa, né? Como é importante você, né, criar esse vínculo. Eu demorei muito para conhecer meu pai, mas hoje a gente se conhece, a gente, né, quebrou tudo isso, a gente se dá bem. Então, é importante que isso se ajeite, né? É importante que a gente manifeste esse interesse de mudança, de querer mesmo olhar para o outro, olhar para os nossos padrinhos Com com certeza. mais, como eu posso dizer, querer estar presente, né? Acolher, né? Eu acho que é a palavra mais Sim. certa para isso. E antes da gente finalizar, vamos falar um pouquinho de autocontrole? Porque Sim, vamos. essa questão do pai está muito associada a isso, né? Autocontrole é uma outra ferramenta da parentalidade positiva. E o pai, por ser essa figura, né, o cabeça da família, todo esse aspecto, às vezes ele se coloca naquela posição de eu tenho que ser autoridade. E às vezes isso gera nele uma questão de eu tenho que ser mais severo. Eu tenho que limitar de forma mais severa, às vezes até um pouco agressiva, né? Eu acolho ou eu agrido? Como é que eu educo, né? Porque tem aí uma linha bem tênue entre essas duas coisas. E como ter esse autocontrole, Thiago? O que é que você sugere aí? Por exemplo, nesse momento em que o Isaac está te segurando pelo pescoço aí firmemente. Tá. O Isaac se conecta muito. A gente se conecta muito, tá vendo? Muito afetivo, né, filho? Então, Lê, a autoridade ela tem que ser, ela tem que existir, tanto da mãe quanto do pai, né? Isso é primordial para o desenvolvimento da criança, né? A questão do estabelecimento de limites e tal, e até por outras questões, né? Já se sabe que muitas pessoas que se envolvem com criminalidade foram pessoas que tiveram educações permissivas, né? Não tinham figuras de autoridade. Então, infelizmente, quando foram para a criminalidade, não tem muito essa questão de respeitar a polícia, respeitar a justiça, respeitar as leis, esse tipo de coisa. Então, assim, a autoridade tem que ter, mas a autoridade não precisa passar necessariamente pela força, né? Pela força bruta, pelo autoritarismo, muito pelo contrário, né? Você pode exercer uma autoridade completamente afetiva, juntamente com seu filho, né? Justamente ensinando para ele toda essa questão da parentalidade e do sentimento, né? Você envolver e dar significado às coisas, né? Por que está chorando, por que está fazendo, né? Os porquês, né? Para que ele se entenda e tenha entendimento da dimensão de mundo. O que é interessante a gente ressaltar também, o Leandro,
é que a questão da parentalidade positiva, essa questão do autocontrole, ele é muito difícil. É como eu falei, tem que querer. O primeiro passo é querer. Se não quiser